Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, hoje é o segundo dia de fevereiro, 2 de fevereiro de 2024. Como que vocês estão? Então, sua decisão hoje determinará o que você viverá amanhã. Isso é questão de atitude. Decisões, hein? O tema de hoje é antes de nascer. Vamos ler lá em Jeremias 1:5, que diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. O designei profeta às nações. Isso daqui Jesus está falando para Jeremias, hein? Já parou para pensar que antes mesmo de você nascer, foi escolhido por Deus e designado para um propósito? Você sabia que você tem um propósito? Você não veio aqui à toa? Ouviu? Para de pensar negatividade. Pode ser difícil imaginar isto, porque muitas vezes nós sentimos perdidos e tentando dar significado à nossa vida de diversas maneiras. Durante essas tentativas, por vezes perdemos o rumo e nos distanciamos de nosso propósito original, dado pelo próprio Deus. Mas o fato é que os sonhos dele não são maiores que os nossos. Entenda que antes mesmo de você chegar ao ventre de sua mãe, Deus sonhou com você. Ele o planejou. Amém? Então, você não é um bastardo. Você não é um perdido. Você veio para um propósito independente de como você veio. Se sua mãe te rejeitou, se seu pai te rejeitou, se sua família te rejeitou. Deus tem um propósito para você. Vamos ler lá em Salmo 139:13, que diz assim: 139:13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Deus é onisciente e onipotente. Ele está em todo lugar e ele sabe de tudo. Antes mesmo de eu e você existir, Deus já existia. Então, ele tem um propósito para você. Durante muito tempo, fui órfão de pai vivo e por essa razão posso falar com propriedade que a vida pode até machucar, mas Deus é especialista em curar. Algo que aprendi na caminhada é que Deus quer transformar sua maior dor em seu maior testemunho. Isso é profundo. Mateus 6:12 fala uma palavra, é um versículo muito tentador. E eu reli várias vezes esse versículo porque esse texto aqui do pastor Júnior, né, fala grandemente comigo também. 6:12, que diz assim: E perdoa-nos as nossa dívida, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso aqui é a oração, né? A oração dominical, a oração do Pai Nosso. Jesus ensina na oração a perdoar. A perdoar os nossos devedores, a perdoar os nossos inimigos, a perdoar o próximo. E é difícil? É. Mas com Deus se torna fácil. Mais fácil, na verdade. Hoje, entendo que muitas vezes é por meio da dificuldade que nós nos voltamos para o que realmente importa. Por isso, oro para que Deus leve até você a compreensão total da vontade dele para a sua vida. Talvez você esteja passando por algumas lutas em que parece não ver saída. O que eu posso afirmar é que você não está só. Você foi planejado e designado por um Deus que tem os melhores planos a seu respeito. Apenas persevere em buscá-lo e no tempo certo a solução virá. Isso aqui é perfeito, é profundo, porque realmente a solução virá. Só ter um pouquinho de paciência e obediência também.
Salmos 34, 19 fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Todas. Ele não está falando de uma, de duas, ou daquela, ou da outra. Não. Todas o livra. Só confiar. Ele nos livra as aflições, as angústias, os medos. Ele nos livra de todas as aflições. Saiba que você tem um Pai que o ama e sempre esteve com você nos bons e nos maus momentos. Às vezes é nós que não percebemos, irmãos. Independentemente de suas escolhas ou do que você tenha vivido, o propósito dele não mudou e nunca mudará. Decida viver aquilo que Deus sonhou para você. Amém? Decida viver aquilo que Deus sonhou para você. É uma questão de escolha, uma questão de decisão. Você é escolhido, irmão. Você tem um propósito. Você não nasceu à toa. Eu achava que por muito, muito tempo eu vinha a esse mundo não sei para quê. E eu falava, Senhor, para que eu vim aqui? Era tanta luta que só Jesus na nossa vida, na nossa casa. E também vivi muitos anos órfão de pai vivo, como diz o pastor Júnior. O pai, ele separou da minha mãe, a gente era muito nova, eu e minha irmã. E por muitos anos, irmãos, eu fui crescendo com aquela mágoa, com aquela raiva, com aquele rancor de que o meu pai nos abandonou. Esse era o sentimento. E por muito tempo, por muito longos tempos, eu fiquei sem falar com ele. E aquilo, durante muito tempo, me fez muito mal. Mal no pensamento de que para que existe pai? Não precisa. Era um sentimento muito ruim, Deus veio falando comigo durante anos, muitos anos, mas eu dando sempre um passo para trás, não quero reconciliar, não, ele fez muita coisa que eu não aceito e fui deixando a água rolar. E rolou aí por uns 15 anos, mais ou menos 15 anos. E 15 anos é muito tempo, irmãos. Sem falar com uma pessoa, principalmente o seu pai. Então, foi aí que um dia, num culto na minha igreja, né? No qual congrego, veio falando sobre isso e eu falei profundamente com Deus. Cheguei em casa, eu ajoelhei e falei, Senhor, por favor, tudo que tiver na minha mente, do passado, tudo que está no meu coração ainda, se o Senhor é capaz de limpar, de tirar, tira da minha mente, tira do meu coração, tira da minha alma, porque eu não queria mais lembrar, nem sentir, nem ter emoções de raiva, de rancor, de tristeza sobre aquilo. E pedi muito, muito, muito para Deus. Imagina, 15 anos. Olha, Deus me respondeu. Aí, o Espírito Santo falou comigo, perdoa. É fácil, irmão? Não é não. Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Isso é um ditado, mas é verdade. E foi muito difícil perdoar, mas eu perdoei pelo nome de Jesus, pelo que a Bíblia diz sobre perdão. Eu só mostrei um versículo, mas tem muitos versículos que falam sobre o perdão, sobre a minha vida espiritual ser solta no reino do Espírito, a minha vida física também ser solta. Então, o perdão está envolvido em muitas áreas. E foi aí que eu decidi perdoar o meu pai por tudo que ele fez naquela época, por amor a Deus, pela palavra principalmente, e para ter uma vida livre. E aí, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
partir de um momento, quando eu percebi, eu não tinha mais rancor, eu não tinha mais raiva, eu não tinha pensamentos com sentimentos ruins. E no ano de 2000, nós estamos em 2024, então 2021, foi quando eu voltei a falar com meu pai. Tem 2 anos. 2 anos. 2021 não, 2022. 2022, desculpa. 2022, né? Não, 2021, na meada de 2021, que eu voltei a falar com meu pai. E ele já vem na minha casa, ele conhece meu marido, ele ganhou uma netinha, conhece a netinha. Então, é o passo que eu dei. Se eu não tivesse dado esse passo, se eu não tivesse liberado perdão, se eu não tivesse tirado esse rancor, eu não sei se eu estaria aqui falando com vocês, porque tudo isso é mudança do Espírito Santo. Porque quando nós damos o primeiro passo, começa a mudar as coisas na nossa vida. E esse perdão foi a melhor coisa na minha vida. Que aí eu consegui ter um casamento, né, um abençoado. A vida espiritual foi fechando as lacunas no qual estava aberta, né? O sentimento de raiva que o inimigo coloca na sua mente, no seu coração, foi arrancado, destruído, né? Hoje nós temos uma vida mais leve, mais plena pela presença de Deus. Então, tudo isso, se eu não tivesse dado o meu primeiro passo, hoje eu não estaria aqui, não estaria liberta, né? Não estaria falando com meu pai, né? Nem teria Deus como meu pai de fato, né? Então, esse devocional ele tem sido não só de grande valia para mim, mas estou aqui passando para vocês também, no qual não consegue às vezes fazer um devocional, né? Que é às vezes um café, né? Café com Deus Pai. É uma conversa. E aqui a gente tem um entendimento da palavra, lógico que não é tão profundo para não ficar tão longo, né, esse devocional, mas depois vocês pegam para ler e se aprofundam mais na presença de Deus, porque vocês vão ver como é bom. Conhecimento, né, o que nós falamos ontem, né, sobre não sonhe sozinho, né, se aprofunde, sonhe com Deus, né, quando eu falei também no início de fevereiro que a sabedoria abre portas que jamais a riqueza vai te dar. Então, tenha esse conhecimento que é da palavra do Senhor, para que você possa ser rico grandemente, né? Não em dinheiro, mas em sabedoria e conhecimento. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar grandemente com vocês. Para terminar, vamos ler lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. 6. Para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Isso daqui é maravilhoso, irmão. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor. Sem Jesus não somos nada. Que nós possamos ter essa porção diária todos os dias de nossas vidas. Já hoje é o 2º dia de fevereiro, então dá tempo de você ainda, né, se aprofundar na palavra do Senhor todos os dias, nem que seja um pouquinho aí de tempo, tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu dia, que ele possa ser próspero e abençoado em atitudes. Amém? Que o Espírito Santo possa estar com você todos os dias. Até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo, tá bom? Tchau, tchau.